Olá, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus. Você já deu uma olhada em Isaías capítulo 11, os versículos 1 e 2, principalmente o versículo 2? Se não, vamos direto para lá. Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. Porque brotará um rebanho do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Uma notinha de rodapé logo antecipada. A profecia diz respeito a Jesus Cristo. Isaías capítulo 11 fala do reino do Messias, o reino de paz e o reino de prosperidade. Como fala do seu ministério terreno. Então vamos ao versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Que maravilha! Como nós podemos observar, nesse versículo 2, nós vemos como o Espírito Santo, na sua multiforme e inigualáveis operações, como ele operaria no ministério de Jesus Cristo de um modo nunca visto. E quando nós lemos os evangelhos, nós comprovamos essas atuações do Espírito Santo no ministério de Jesus Cristo. Por isso que eu estou chamando a nossa reflexão de hoje dessa plenitude de operações do Espírito Santo na vida do crente. Aqui nós temos, neste versículo 2, 7 aspectos dessa plenitude de operações do Espírito Santo na vida do crente. Talvez você esteja considerando que eu esteja forçando o texto com o seu contexto, quando estou aplicando essa multiforme, essa plenitude de operações na vida do crente, quando Isaías capítulo 11 fala do Messias, do servo de Jeová, do ungido do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você aprenda que estas mesmas multiformes operações do Espírito Santo sobre Cristo estão disponíveis para nós. Ou seja, como o Espírito Santo na íntegra, como ele operou na vida e no ministério de Cristo, ele quer operar em nós e através de nós. Logo, os 7 aspectos que nós temos aqui destas operações sobrenaturais estão ao nosso alcance. Para que você entenda isto melhor, Isaías capítulo 11 está em concordância, tem muita semelhança com Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18, aonde fala da armadura do cristão, a armadura de Deus para nós. Você já sabia que cada peça desta armadura representa Cristo? É Cristo em nós? Por exemplo, diz assim, a partir do versículo 10: No demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra todos os principados, contra potestades, contra principados das trevas deste século, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Ora, quem é este cinto da verdade? A verdade é Jesus. A justiça
É Jesus calçando os pés com a preparação do Evangelho. Quem é o Evangelho? É Jesus, a vida do Evangelho, o autor do Evangelho. Tomando sobretudo o escudo da fé. A nossa fé é Jesus, é uma fé cristocêntrica. Tomai também o capacete da salvação. Ele é o autor da nossa grande salvação. Então perceba que quando fala que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. Então, cada peça da armadura do soldado cristão representa uma atuação, o caráter, uma virtude de Cristo em nós. Eu estou lhe mostrando isso para que você saiba que Isaías capítulo 11, neste versículo 2, tudo que diz respeito às operações do Espírito Santo em Cristo é o que o Espírito Santo quer fazer em mim e em você também. Então vamos lá. Isaías capítulo 11 começa: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Espírito do Senhor aqui, irmãos, é o Espírito do Senhor, Jeová. Isto fala do Deus da aliança, do Deus do pacto. É o nome de Deus relacionado com o homem, que tem relação com o homem. É o Deus todo-poderoso, amoroso, justo, é o nosso Salvador. E aqui no Antigo Testamento, ele se manifesta como Senhor, mas ele é o Senhor, o Messias, que nasceu em Belém. Segundo, o espírito de sabedoria, a sabedoria divina. Jesus é a sabedoria de Deus. É a sabedoria do alto. Tiago, capítulo 3, no versículo 15, diz: se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que a todos dá sem lançar em rosto. Ou seja, Tiago 1:5. Então aqui está o espírito de sabedoria. O próprio Jesus é chamado de sabedoria de Deus. Depois você lê 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, onde diz: Jesus, sabedoria e justiça de Deus. Ele quer nos dar a sabedoria. Segundo, espírito, ou melhor, terceiro, espírito de inteligência. Inteligência aqui não é somente o conhecimento geral, como nós temos das coisas através de um currículo escolar, um currículo universitário. Sabedoria aqui, inteligência aqui é a capacidade para discernir as coisas corretamente. É a capacidade para distinguir a diferença entre o bem e o mal, certo e o errado. É a inteligência espiritual. Hoje a gente fala muito de inteligência artificial, está muito aquém. É bom, é útil, mas a inteligência espiritual, ela é incomparável. Espírito de conselho. Aqui está, sabedoria para aconselhar, orientar, mentorear as pessoas corretamente para que fujam do mal, de situações que arruinam a vida, fujam dos conselhos maus. Então, o Senhor nos concede o espírito de conselho. Você já sabia que muitos no mundo secular têm inteligência, mas não têm sabedoria? Ué, pastor, inteligência e sabedoria não são as mesmas coisas? Não. Tá? Muitos têm conhecimento, têm inteligência por meio do conhecimento, mas não têm sabedoria. Qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? A sabedoria é a capacidade de usar o conhecimento de maneira correta, nas ocasiões corretas, para situações corretas. Tem gente que tem conhecimento, mas não sabe como usar corretamente. Então, não tem sabedoria para usar o conhecimento. Espírito de fortaleza.
fala de Jesus Cristo, o nosso poderoso, superior, aquele que triunfa sobre todas as coisas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10:4 que com a mente de Cristo nós podemos demolir todas as fortalezas que são pensamentos, heresias, espíritos de enganos que se levantam contra o conhecimento de Jesus Cristo. E aqui fala também do espírito de conhecimento, mais uma ênfase. Pelo espírito de conhecimento, que é mais do que um conhecimento secular, natural, nós podemos ter este conhecimento maiores, até em outras dimensões, pelo Espírito de Deus. Por isso que lá em 1 Coríntios diz, mas Deus ou pelo seu Espírito. E por último, espírito de temor. Temor aqui não é medo de Deus. Temor aqui é reverência, é observações tementes para com Deus e as coisas de Deus. E o espírito de temor, ele nos leva a uma vida de santidade, a uma vida de devoção, a uma vida de elevado respeito para com tudo que é sagrado e para fazermos a vontade do Senhor. Olha que riqueza. Uma pergunta: você desejaria a atuação, a manifestação, essas manifestações do Espírito Santo na sua vida? O Espírito Santo lhe dando sabedoria, inteligência, conselho, conhecimento, temor. Isso é tudo de que nós precisamos. Tudo de que você precisa na vida secular, empresarial, familiar, emocional, você resolve aqui com essas 7 atuações do Espírito de Deus. Quero lhe fazer uma pergunta. Quanto você acha que valeria, quanto teríamos que pagar para uma mentoria como a do tipo dos melhores mentores, daqueles que os donos de empresas multinacionais pagam $100.000 para ter uma mentoria de uma mente avançada, inteligente, acima do nível de alguns que dão mentoria aí. Você já parou? Quanto teria que pagar? Eu lhe digo, lhe dou uma boa notícia. Aqui é de graça. O Espírito Santo faz isto por você de graça. Ele diz, meu filho, eu vim da parte de Jesus Cristo para guiar você, orientar você, proteger você, fortalecer você, aconselhar você. Então, eu lhe aconselho, não viva sem o Espírito Santo. Não faça suas escolhas sem o Espírito Santo. Não tome decisões sem o Espírito Santo. Receba essas atuações do Espírito Santo na sua alma e na sua mente. E você vai viver uma vida de sucesso. Vale a pena pensar nisso.